Oi, alunos, essa é a nossa segunda aula referente ao dia 13 de abril, e a gente vai fazer uma revisão sobre triângulos, que foi o assunto da nossa última aula presencial. Então, a gente já sabe que triângulo é um polígono que tem 3 lados e 3 ângulos, e nós vimos a classificação dos triângulos em relação às medidas dos seus ângulos e em relação às medidas dos seus lados. A imagem está um pouco escura, mas esse material vai estar disponibilizado para vocês poderem xerocar, e aí vocês vão ter uma imagem mais nítida, tá? Aqui a gente tem primeiro a classificação dos triângulos em relação à medida dos seus ângulos. Um triângulo ele pode ser classificado como triângulo acutângulo, obtusângulo ou retângulo. O triângulo acutângulo, deixa eu tentar aproximar aqui. O triângulo acutângulo é aquele que possui 3 ângulos agudos. O que são ângulos agudos? São ângulos menores que 90 graus. Na verdade, são ângulos compreendidos entre 0 e 90 graus. Toda vez que o meu triângulo for formado por 3 ângulos agudos, ele é chamado de triângulo acutângulo. Já o triângulo obtusângulo, ele é formado por um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo que está compreendido entre 90 e 180 graus. Ele é maior que 90 e menor que 180. Então, aqui a gente tem um ângulo obtuso. E o triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Tá aqui o meu ângulo reto, o ângulo de 90 graus, que eu falo para vocês, né? Forma um L bonitinho lá, retinho, tá? Então, essa é a primeira classificação em relação às medidas dos seus ângulos. A outra classificação dos triângulos é em relação à medida dos seus lados. O triângulo que possui 3 lados iguais, ou seja, 3 lados com a mesma medida, ele é chamado de triângulo equilátero. Eu usei um tracinho em todos os lados para representar, mostrar que os 3 lados têm a mesma medida. Um triângulo que tem 2 lados iguais, ele é chamado de triângulo isósceles. Olha, triângulo isósceles, 2 lados iguais, e este aqui é o lado diferente, que a gente chama de base do triângulo isósceles. E aquele triângulo que possui os 3 lados diferentes, ele é chamado de triângulo escaleno. Deixa eu tentar pegar a imagem dele toda. Aqui, ó. Aqui, observa, eu coloquei um tracinho, 2 tracinhos e 3 tracinhos. Quantidades diferentes de tracinhos mostram que os lados são diferentes. Então, equilátero, 3 lados congruentes, iguais. Isósceles, 2 lados iguais e um diferente. E escaleno, 3 lados diferentes. Agora a gente vai falar de algumas propriedades que valem para qualquer triângulo. Bom, a primeira, que é muito utilizada, é em relação aos ângulos internos de um triângulo. Em qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos sempre vai ser igual a 180 graus. Então, vocês têm, que o triângulo possui 3 ângulos internos. Aqui a gente está vendo que tem um ângulo de 50 graus, um ângulo de 30 e um ângulo de x graus. Se eu quero descobrir o valor de x e eu tenho os 3 ângulos internos, é só lembrar que a soma desses ângulos internos sempre é 180 graus. E vou montar uma equação. O meu x mais esse ângulo que eu conheço, que é o de 50, mais
esse ângulo que eu conheço, que é de 30, isso é igual a 180. Deixa eu diminuir. Então, vamos lá. Equação do primeiro grau. Quem tem x para um lado, quem não tem para o outro, mudou de lado, mudou a operação. O 50 e o 30 vão passar para o outro lado. Então, vou ter que x é igual a 180 menos 50 menos 30. X é igual 180 menos 50, 130. 130 menos 30, 100 graus. Se você quiser tirar a prova real, é só você colocar aqui no lugar do x os 100 graus e somar 100 com 50, 150, 150 com 30, 180. Aqui a gente tem o mesmo raciocínio, ó. 3 ângulos internos, a soma dos 3 tem que dar 180. Um ângulo mede x, mais o outro ângulo é x mais 50, mais o outro ângulo é 10. Ó, um ângulo, o segundo ângulo e o terceiro ângulo. A soma dos 3 é igual a 180. Quem tem x para um lado, quem não tem para o outro, o 50 e o 10 vão para o outro lado. Então, fica x mais x é igual a 180 menos 50 menos 10. X mais x, 2x. 180 menos 50, 130. 130 menos 10, 120. Então, x é 120 dividido por 2, o que vai dar x igual a 60 graus. Então, mais uma vez, observe, x vale 60. Então, se esse ângulo é x, esse ângulo vale 60 graus. Esse aqui é x mais 50, mas quem é x? 60. Então, esse ângulo vai ser o x, que é 60, mais 50. 60 mais 50, 110. E esse aqui a gente já sabe que vale 10 graus. Então, tirando a prova real, 110 mais 60, 170. 170 mais 10, 180.